Aleluia, bom dia, glória a Jesus, que bom estarmos aqui. E eu quero ressaltar, esse é um dia muito especial, dia que nós comemoramos Dia dos Pais. Esse título, é um título que nós, homens, pais, recebemos emprestado daquele que é o Pai da eternidade. Deus é Pai. Antes de nós existirmos, Ele já era Pai. Ele continua sendo Pai e Ele nos deu esse privilégio de nós recebermos esse adjetivo também, de podermos nessa terra ser chamados de Pai. E o desejo de Deus é que cada vez que um filho fale Pai, ele possa estar ali conhecendo e desfrutando de alguma das características do Pai da eternidade. Nós sabemos que é um grande privilégio, é uma grande honra e também uma grande responsabilidade que Deus colocou nas nossas vidas. Por isso eu quero dizer para você aqui, papai, feliz Dia dos Pais. Eu quero abençoar também a sua vida, para que a nossa trajetória como pais facilite o cumprimento de uma promessa na vida dos nossos filhos. A Bíblia tem uma das promessas mais lindas, que é: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, viva muito tempo sobre a terra. E eu estava pensando nessa promessa e orando para o Senhor, falando: Senhor, eu quero facilitar isso na vida dos meus filhos, porque é o mandamento do Senhor, independente da atitude dos pais. Mas é tão mais fácil honrar o pai, honrar o filho, quando o filho facilita, o pai facilita isso, Quando o pai abre caminho, quando o pai demonstra as características do Senhor, o amor, a paciência, a longanimidade, o carinho, fica tão mais fácil para os filhos honrarem os pais. Por isso eu quero desejar e declarar isso para você hoje, que você seja um facilitador, para que essa bênção possa alcançar os seus filhos e toda a sua descendência no nome de Jesus. Amém? Os papais, fiquem em pé, por favor. Vamos orar aqui, abençoar a vida de cada um de vocês que carrega esse ministério, esse chamado maravilhoso. O primeiro ministério que Deus nos dá, o primeiro chamado é esse. Então eu queria que você que está perto de um desses papais, levante a sua mão, comece a profetizar, abençoar. Em casa também, você que é papai, eu abençoo a sua vida no nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, por esse privilégio indescritível que o Senhor nos deu de sermos nessa terra, Senhor, chamados de Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é o Pai da eternidade, que o Senhor possa derramar unção, graça, capacitação sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver, ó Deus, as Tuas virtudes, as Tuas características e demonstrar isso, Senhor, não só aos nossos filhos biológicos, mas filhos espirituais que também o Senhor tem nos dado, Pai. Que nós sejamos modelo, sejamos exemplo. Eu oro, ó Deus, pelos pais que estão clamando pelos filhos, que ainda estão longe dos Teus caminhos. Nós nos unimos aqui, Senhor, junto com esses pais, declarando salvação, declarando restauração, declarando, Senhor, a tua mão alcançando esses filhos, Senhor, e os trazendo para casa, assim como aconteceu com o filho pródigo, que voltou para casa e encontrou o pai pronto para recebê-lo. Assim seja, ó Deus, na vida de cada um desses pais que estão sonhando e desejando com esse dia. Nós abençoamos no nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Jesus. Pode se assentar. Amém, glória a Deus. É tão bom estarmos aqui por duas razões. A primeira razão, porque nós juntos aqui adoramos ao Senhor, nós recebemos tanto dEle sobre as nossas vidas, o derramar do Espírito sobre nós, mas também tem uma outra razão, que é muito bom estar aqui, porque nós amamos uns aos outros. Nós amamos. Há um amor que Deus tem colocado no nosso coração e é tão bom nós estarmos aqui e vermos os irmãos. Eu tenho esse privilégio de estar aqui, e algumas pessoas especificamente que têm uma cadeira cativa, quando o irmão não está nesse lugar aí, eu olho e falo: cadê? A gente sente falta, mas graças a Deus que você está aqui, e é uma alegria muito grande ver cada um, ver cada sorriso, cada história aqui representada na vida de cada um de vocês. Nós amamos uns aos outros, eu amo vocês, no nome de Jesus. Você que está em casa, eu não tenho esse privilégio de vê-lo aqui pessoalmente, só você tem o privilégio de me ver, mas eu quero abençoar a sua vida também, que essa unção do Senhor alcance a sua vida e a sua casa. Bom, vamos lá, nós estamos na terceira parte
dessa ministração sobre fruto do Espírito. E efetivamente hoje nós vamos entrar mais dentro do assunto. Até aqui nós estamos falando sobre como combater as pragas que atrapalham a manifestação do fruto do Espírito. Nós sabemos, né, olhando para essa visão alegórica que a Bíblia nos dá, uma árvore frutífera, ela carrega em si todo o potencial de frutificação, mas precisa ser cultivado. Há um trabalho que aquele que está em volta, né, a pessoa que é responsável para combater as pragas que podem inibir essa frutificação. Então, na parte 1 e a parte 2, nós falamos sobre isso, e eu julgo que é uma palavra super importante, mas hoje nós queremos entrar efetivamente nas características do fruto do Espírito. Então vamos ler Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, e a palavra diz o seguinte, Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então está aqui essa produção plena do fruto do Espírito na nossa vida, traz todas essas características embutidas nessa frutificação do Espírito. E é uma lista maravilhosa. Eu diria que é a lista do desejo de todo ser humano, ainda que ele não saiba. Está correndo atrás de tantas coisas, às vezes, de enriquecer, de ser mais próspero, e tudo isso faz parte da nossa vida, e para isso nós temos também a bênção de Deus, quando a gente olha lá em Deuteronômio capítulo 8, onde Deus diz para o povo de Israel, vocês vão entrar numa terra boa agora, vocês vão comer bons frutos, mas eu quero que vocês se lembrem sempre que é a minha bênção, é eu que dou força para vocês adquirirem riqueza. Então Deus também é um Deus da prosperidade, Ele nos abençoa. Porém, essas características, que é tudo que o homem precisa, né? Inclusive o trio de ouro está aqui, amor, alegria e paz, e todas as outras características, tudo isso é exclusividade do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro do novo nascido produz essas características. E hoje eu quero aqui mergulhar um pouquinho com vocês em uma só dessas características do fruto do Espírito. A minha programação era falar pelo menos de 3 características, mas quando eu comecei a escrever sobre essa característica que eu quero falar aqui, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, para eu não ir para o outro ponto, para ficar só nesse ponto, porque é algo muito especial que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje. Você veio aqui, você vai ser premiado, vai ser presenteado com uma unção muito poderosa que Deus vai derramar na sua vida hoje. Eu quero declarar aqui, no nome de Jesus, que você não só vai receber uma palavra de Deus, mas você vai receber uma unção de Deus sobre a sua vida, que vai marcar o seu coração no nome de Jesus. Por isso, abre o seu coração para receber isso. Então, qual é a característica do fruto do Espírito que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre alegria. Alegria. E nós vamos entender esse aspecto, e entendendo esse aspecto, nós vamos estar prontos para manifestar essa unção de alegria hoje no nome de Jesus. E eu quero declarar aqui e dizer, se você entrou aqui carregando um fardo de tristeza, de angústia, de dor, de medo, hoje no nome de Jesus, Deus vai quebrar esse jugo e vai derramar uma unção de alegria sobre a sua vida. Você recebe isso, querido? Em nome de Jesus. Então, enquanto nós ministramos a palavra, eu sei que o Espírito Santo já vai trabalhando e vai produzindo isso na nossa vida, então esteja muito atento. Bom, para entender a natureza da alegria, a alegria bíblica, nós precisamos entender a natureza do homem. E a Bíblia nos fala, nos mostra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz assim: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia fala sobre esse plano de Deus que envolve o ser humano como um todo. E aqui Paulo explica claramente que nós possuímos, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. E o propósito de Deus engloba
tanto o nosso espírito, como a nossa alma, como o nosso corpo. Nada fica de fora. O evangelho, ele é integral, é holístico, é o propósito de Deus. Agora, para a gente entender então a dinâmica e a natureza da alegria, primeiro precisamos entender que nós temos essas três partes: corpo, alma e espírito. E há uma diferença da manifestação dessa alegria em cada uma dessas partes do ser humano. Vamos começar, por exemplo, a satisfação do corpo. O que a gente poderia dizer a alegria do corpo é o prazer. É o prazer. E o prazer, ele pode ser desfrutado, né, tanto em amor, em santidade, como ele pode ser desfrutado em pecado. O pecado só é atrativo porque ele promete um prazer, ele promete entrega. Porque se não entregasse, a gente pecava a primeira vez e falava, opa, caí nesse laço, não caio mais. Mas o pecado também entrega o prazer. E aquele que vai atrás disso, né, e não tem o discernimento de Deus, vai buscar o prazer por si só. E vai encontrar muitas dores também. Porque o mesmo prazer que é produzido no corpo vai produzir uma dor na alma. Produz prazer no corpo, mas vai produzir dor na alma. Mas a Bíblia nos fala do prazer que Deus estabeleceu, e Deus nos deu o privilégio de desfrutar do prazer também no nosso corpo, que é a alegria do corpo, que é esse prazer. Por exemplo, Provérbios capítulo 5, versos 18 e 19... Olha o que a Bíblia diz a respeito do sexo, por exemplo. Diz assim: seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela preciosa. Se você estava precisando de palavras para elogiar sua esposa, a Bíblia não sei se ela vai gostar, mas a Bíblia está dando aqui algumas dicas para você. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. O que a Bíblia está falando? Do prazer no corpo, que é lícito. E é uma bênção de Deus, desde que seja feito com a mulher com a qual você tem aliança. Aí o diabo propõe outros tipos de prazeres, e existe de fato esse prazer no sexo, mas fora da aliança do casamento. Mas como eu disse, esse tipo de prazer, ele vai trazer dor, angústia e destruição. E jamais vai permitir que a sua alegria atinja a alma e muito menos o seu espírito. Mas quando Deus promete prazer, Ele promete prazer que vá trazer bênção para a nossa alma, trazer bênção para o nosso espírito, trazer bênção para a nossa casa. Por exemplo, a comida. Nós falamos aqui, né, sobre o pecado da glutonaria. E por que existe a tendência à glutonaria? Porque a comida promove prazer. Mas quem que fez isso? Quem que colocou prazer nessa coisa? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Deus se alegra com o nosso prazer, e isso então também está no corpo. Por exemplo, Provérbios capítulo 24, versículo 13, eu gosto demais desse versículo, e até esse versículo serve de base teológica para eu convencer a Márcia que eu tinha que comer mel. Porque aqui eu gosto muito de doce, tenho evitado o açúcar, mas eu comecei a usar mel para adoçar iogurte. A Márcia falou para mim, mas o mel é igual ao açúcar. Eu falei, peraí, deixa eu te mostrar que não. Olha lá, Provérbios 24, 13, tem um mandamento de Deus aqui. Meu filho, coma mel. É um mandamento, como eu sou obediente, eu passei então a usar mel para adoçar o meu iogurte, porque estava meio azedo sem mel. Então, meu filho, coma mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao seu paladar. Olha aqui a Bíblia falando sobre então essa alegria que é o prazer no corpo, né? Agora, Provérbios 27, 7 diz assim: quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Então a fome, ela nos empurra para a comida, e aliás nos empurra para a comida, mas a maioria das vezes a gente come não é nem por fome, é por prazer. Fala para mim, é verdade ou não é? É verdade ou não é? Quando a gente olha para a comida, mas quando come demais também a gente perde o prazer na comida, né? Não sei se é assim com você, alguns não, né? Tem gente que não perde o prazer na comida nunca. Mas a Bíblia diz, se a gente se fartar muito, comer demais, a gente vai então... Até o amargo aliás, o doce vira amargo, né? Agora, para o faminto, o amargo vira doce. Por quê? Porque Deus pôs prazer nessas coisas. E isso, então, traz alegria.
ou o prazer para o nosso corpo. E a Bíblia tem até promessas de que nós iríamos comer bem. Eu gosto, é outro texto que eu amo também, porque eu gosto de comer. Isaías 1:19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não é uma bênção isso, irmãos? Então, o plano de Deus engloba alegria em todos os aspectos. Então, essa é a alegria do corpo, é o prazer. É o prazer. Mas a gente precisa aprender a desfrutar disso, mas resistindo à oferta do diabo com relação ao pecado. Porque o pecado também promove o prazer, mas depois ele traz a morte. Agora, o prazer, segundo o propósito de Deus, ele traz alegria, ele traz satisfação, ele traz unidade. Então, isso faz parte do plano de Deus para nós. Então, essa primeira parte, a alegria do corpo, então, é a satisfação, é o prazer. Agora, existe a satisfação da alma, que eu chamaria aqui de felicidade. O que é a satisfação da alma? Então, a alma também, nós podemos desfrutar, né, de uma satisfação em amor, e também em pecado. Mas a gente precisa saber que essa satisfação da alma, ela é passageira. Olha aqui o que o Eclesiastes 3, versículo 12 a 13. Eu vou ler alguns versículos de Eclesiastes, só para a gente entender. Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão. E às vezes pode ser um livro meio deprimente de ler. Mas fala aí, como aí, pastor, tem um livro deprimente na Bíblia? Se a gente, dependendo da ótica que a gente lê, ele se torna meio deprimente. Porque Salomão foi um cara que ele desfrutou dos maiores prazeres do corpo e ele desfrutou dos maiores prazeres da alma. Por quê? Porque ele foi um cara dos mais ricos, ou o mais rico da sua época. Ele chega a dizer: tudo que os meus olhos desejaram, eu não lhe neguei. Já pensou? Tudo. Ah, eu vi uma Ferrari azul, eu tenho dinheiro para comprar. Agora eu vi um Porsche laranja, eu tenho prazer para comprar. Era assim, Salomão. E não há nenhum erro, nenhum pecado nisso. O problema foi que Salomão desfrutou de tudo isso, mas ele esqueceu da alegria do Espírito, que nós vamos falar depois. E aí ele chegou ao ponto de ter toda essa satisfação, tanto no corpo quanto na alma, mas ele entrou numa angústia muito grande. E aí o livro de Eclesiastes, ele escreve, é um livro que fala muito de depressão mesmo, de tristeza. Mas ele fala porque ele encontrou o prazer do corpo, ele encontrou a felicidade da alma, mas ele perdeu a verdadeira alegria no espírito. Agora, nós não precisamos abandonar nenhuma das três coisas. Mas a principal, eu vou deixar por último aqui. Mas voltando para Eclesiastes, então, Salomão escreveu e a gente precisa ler com essa ótica. A ótica de alguém que conquistou tudo, mas perdeu o principal. Então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar do que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Então ele começa falando isso, mostrando que é muito bom tudo isso. São coisas maravilhosas, por quê? Porque produz uma felicidade na nossa alma. Produz uma felicidade que também é plano de Deus. Também é plano de Deus. Nós vemos, por exemplo, João, eu acho que na segunda carta que João escreve, a segunda ou a terceira, ele fala o seguinte para o seu filho, para o discípulo para quem ele estava escrevendo a carta. Ele fala: eu desejo que tudo vá bem com você, assim como é próspera a sua alma. É um plano de Deus. O plano de Deus não é que nós vivamos uma vida de sofrimento, uma vida de penúria, uma vida de falta, uma vida de escassez. Não é plano de Deus. Quero deixar muito claro isso. E esse texto nos mostra. Então, a alma sendo esse lugar do sentimento, sendo o lugar dos sentimentos, ela busca então uma felicidade. Mas essa felicidade depende muito das circunstâncias. Essa felicidade da alma depende sempre das circunstâncias. Mas existem coisas que tiram essa alegria. Por exemplo, algumas coisas que a gente mesmo provoca. Por exemplo, uma das coisas que tira a alegria e o prazer da alma é a gente ter uma vida corrida, uma vida de pressa. Já viu esse tipo de gente que fala: e aí, como que você está? Estou na correria.
esse cara não tem paz na alma, não tem alegria na alma. Porque para desfrutar da alegria, das circunstâncias mesmo, a gente precisa de tempo. Quanta gente corre, e não consegue desfrutar, por exemplo, da alegria de uma família, de sentar à mesa, de comer, de olhar nos olhos dos filhos, de desfrutar da beleza da esposa, da alegria de ter uma mulher do seu lado, ou do esposo do seu lado. Está sempre correndo. Por isso que a Bíblia nos dá alguns conselhos, que até a ciência hoje tem chegado à conclusão que isso é terapêutico para a alma. Por exemplo, Jesus ele diz em Mateus capítulo 6 sobre a preocupação com as riquezas e tudo mais. Aí ele diz, observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, contudo Deus as sustenta. Eu estava lendo recentemente que foi feita uma pesquisa de que a observação dos pássaros produz um refrigério na alma. Jesus já dizia isso lá atrás. Mas quem está com pressa, consegue olhar para o pássaro? Nem sabe que existe pássaro. Nem sabe que existe o pôr do sol, como é o pôr do sol. Não sabe nem que lado o sol se põe. Nem que nasce. Só sabe que está na hora de trabalhar, está na hora de correr, está na hora de ganhar, está na hora disso. Muita pressa. Irmãos, isso é um mal terrível da nossa geração, do nosso século, que tem consumido a vida de pessoas. Eu já disse aqui, eu já contei esse testemunho para vocês, que eu ouvi de um pastor amigo, que ele tem um amigo já de idade, com 80 e poucos anos de idade. Ele foi na cidade desse amigo e o amigo foi visitá-lo. E chegando lá, o amigo estava triste e falando, eu botei a minha chácara à venda. E esse meu amigo, que é um pastor, falou, mas cara, você colocou a sua chácara à venda, era o sonho da sua vida, e você tem a chácara que é um cinema, é chácara de cinema. Como que sim que você colocou à venda? Ele falou, pois é, eu trabalhei a vida inteira para ter essa chácara, para desfrutar com a minha família. Hoje eu tenho a chácara, mas eu não tenho mais família. Porque enquanto eu trabalhava, eu perdi os meus filhos e perdi meu casamento. A pressa. Às vezes a gente fica sempre adiando, né, essa satisfação da alma, essa alegria da alma, a gente fica adiando para o dia seguinte, quando a gente tiver mais dinheiro, quando a gente tiver um outro emprego, quando a gente tiver mais tempo, e a gente perde os momentos mais nobres e assim sensacionais da nossa vida. Eu tenho aprendido e o Espírito Santo me levado a parar e curtir esse momento. Por exemplo, eu estou numa fase maravilhosa da minha vida, que é a fase de ter neto. É a fase maravilhosa. Mas você precisa ter tempo para curtir. Você precisa pegar no colo, apertar aquelas bochechinhas, né? Ver aquele sorriso maravilhoso. Mas a pressa nos tira dessas coisas. Mas Deus planejou também que nós tivéssemos, então, essa felicidade na nossa alma. Mas a gente precisa também entender que tudo isso depende de circunstâncias. E às vezes circunstâncias que dependem da gente. Porque a gente semeia e colhe. Mas tem coisas que não dependem da gente. A vida dá umas reviravoltas. É ou não é? Tem umas promessas bíblicas, irmãos, que a gente não são. Em algum momento da vida, em alguma área. Agora, se nós somos, assim como Salomão, dependentes só dessa satisfação do corpo e da alma, e quando o corpo envelhecer, quando a comida já não é mais tão prazerosa, quando o sexo talvez não seja mais uma opção, quando chegar no momento da vida onde dirigir talvez já não é mais um prazer, porque alcançou de repente uma certa idade e que você não pode mais dirigir. E aí, quem depende dessa alegria no corpo, desse prazer do corpo e o prazer da alma, aí seca, murcha e vira um deprimido, que foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Ele não precisou chegar tão velho assim, porque os problemas pelos pecados que ele cometeu, pensa só, o cara tinha 1.000 mulheres e 700 concubinas. Imagina o tanto de problema que esse cara arrumou para a vida. Já pensou um negócio desse? A brigaiada que era. Então o cara arrumou um monte de aflição, porque ele saiu do plano central de Deus. Por isso que eu quero falar sobre o ápice da alegria, que esse sim
é fruto do Espírito. Não depende de circunstância. Não depende das coisas estarem bem. Não depende de todos os nossos planos e programações nós termos cumprido tudo isso e alcançado. Isso é maravilhoso, isso é uma promessa de Deus para nós. E eu quero voltar aqui a Salomão mesmo, em Eclesiastes capítulo 2, vamos ler 2 versículos, versículo 11 e 17. Diz assim: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Por isso, perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Olha aqui o cara que começou dizendo, tudo que eu queria eu adquiri. Não tem melhor coisa do que desfrutar do tempo, da alegria, dos prazeres. Agora o cara já escreve aqui que é tudo vaidade. Ele descobriu que tudo não valeu a pena. Gastei a minha vida por esse prazer, por essa alegria ou satisfação da alma, mas eu vi que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então o Salomão, ele se torna para nós o exemplo de alguém que encontrou satisfação no corpo, na alma, nas circunstâncias, mas ele não encontrou a verdadeira alegria, cujo recurso é inesgotável. Eu vou repetir. Ele não encontrou alegria, cujo recurso é inesgotável. É uma fonte inesgotável. Não acaba. Não acaba. Não depende de você ter um carro bonito. Não depende de você estar com muita saúde, muito dinheiro no bolso. Todas essas coisas são boas e maravilhosas e Deus tem promessas maravilhosas a esse respeito. Porém, a alegria que é fruto do Espírito Santo não depende dessas coisas, porque é uma fonte inesgotável. Agora, que alegria é essa? Então, queridos, são tantas promessas de Deus, de bênçãos, né, que nós seríamos benditos no campo. Você pega, por exemplo, que Deus fala ao povo de Israel, né, que se eles obedecessem, eles seriam benditos no campo, bendito na cidade, bendito o fruto do seu ventre, bendito na família, bendito, bendito, bendito. Então, são promessas maravilhosas de Deus. Mas, como eu já disse, a Bíblia não tem nenhuma garantia de que a gente não vai passar por aflição. Pelo contrário, tem garantia de que enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos sujeitos a tantas coisas. Quem nunca, por exemplo, perdeu um ente querido, ou não passou por alguma situação de um amigo, ou qualquer situação que muitas vezes a circunstância muda e rouba a alegria da alma. E aí? E aí? Então, queridos, eu quero mostrar para vocês aqui que esse fruto do Espírito, que é essa alegria, ela não é circunstancial, pois tem uma fonte superior às circunstâncias, uma fonte inesgotável. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O primeiro exemplo é o exemplo de Davi. Davi, que era o pai de Salomão, ele encontrou essa alegria. Tem um texto que nós vamos ler aqui, do Salmo 43, eu vou ler só um versículo, mas o contexto desse Salmo, ele nos mostra o seguinte, o contexto dele, antes de nós lermos o texto, ele nos mostra que Davi estava numa batalha muito grande, ele vivia em guerra, né? Ele era um rei que batalhou muito para construir o seu reinado, a nação de Israel e tudo mais, diante de inimigos ferozes e tudo mais. Então a vida dele era uma luta, além das lutas internas, as lutas familiares, ele teve muito problema familiar. Pensa num cara que teve problema familiar. Filho abusando de filha, filho matando irmão, depois o outro filho dele usurpou do trono, expulsou ele do trono. Pensa num cara que tinha problema. Se você acha que você tem muito problema, que você não viu a vida de Davi. Davi era o cara que tinha muito problema, muito problema. E no meio de todos esses problemas, no Salmo 43, versículo 4, ele diz o seguinte: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Vamos repetir isso? Deus que é a minha grande alegria. E então, Davi diz, eu vou ao altar, o lugar onde eu desfruto da presença desse Deus. E esse Deus, ele é
a minha grande alegria. Ao som de harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então nós percebemos que Davi está falando de uma alegria que não tem a ver com o corpo e não tem a ver com a alma, com os sentimentos. Mas é uma alegria que vai além de tudo isso. E que ele sabe o caminho para buscar essa alegria. E ele fala, essa alegria só está no lugar, no altar de Deus, na presença de Deus, porque Deus é a minha grande alegria. Então essas são as palavras de Davi. Um outro exemplo que eu quero dar, que é um exemplo bem conhecido também na Bíblia, que é do profeta Abacuque. O profeta Abacuque é um contexto também para a gente entender. Ele, aqui naquela época, né, as pessoas viviam ou eram agricultores, ou eram pecuaristas, né? Trabalhavam lá com gado, com ovelha e tudo mais. Então o recurso para a vida das pessoas vinha dessas coisas. Mas Abacuque, ele conta para a gente o seguinte, Abacuque capítulo 3, versos 17 a 19, diz assim, olha o que ele fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Ou seja, ainda que eu esteja falido, não tenha onde recorrer, não tenha um centavo no banco, olhando para os nossos dias, perdi o emprego, ou a minha empresa faliu, estou cheio de dívida. Aí ele diz, ainda mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. O que ele está dizendo aqui? A fonte da minha alegria não são os recursos dessa terra, mas eu descobri a fonte. A fonte é o Senhor. Há uma fonte. Então essa fonte, querido, ela pode ser destravada na nossa vida pela fé. Pela fé. Olha o que Romanos 15, 13 diz, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então eu insisto em dizer aqui para vocês, e para mim mesmo, quem produz essa alegria é o Espírito Santo. Ainda que nós vemos que é um mandamento, essa alegria é um mandamento, Deus nos dá a fonte disso. Se você teve a experiência do novo nascimento, se você nasceu de novo, você nasceu de novo pela palavra de Deus, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, o próprio Espírito Santo que produziu o novo nascimento pela palavra de Deus, ele está dentro de você, há uma fonte dentro de você, e essa fonte produz alegria, e essa fonte, ela é inesgotável. Agora tem uma questão, às vezes, alguns cristãos têm essa fonte dentro de si, mas essa fonte não se manifesta por duas razões. Uma das razões, que nós falamos já nas duas ministrações anteriores, é que tem alguma praga que está impedindo a manifestação da alegria no Espírito. E quais são essas pragas? Por exemplo, a falta de perdão. Não tem jeito de alguém, na mesma pessoa, ter falta de perdão e alegria. Tem que escolher uma das duas. Então, para ter o brotar dessa alegria, a gente precisa combater a praga. Eu não produzo essa alegria, ela é fruto do Espírito. Mas eu combato as pragas que matam essa alegria. Então, a falta de perdão é uma delas. Uma vida consciente de pecado, de distanciamento de Deus, também é uma praga. Não tem jeito de ter alegria. Nós temos o exemplo de Davi. Davi foi um cara que amou a presença de Deus, buscou a presença de Deus, mas houve um momento na vida dele onde ele se desviou e ele caiu no pecado. Pecado de adultério, de homicídio. Davi cometeu tudo isso. Ele foi repreendido pelo profeta, Deus o perdoou. Aí o que ele faz? Qual que é a oração dele? Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Porque o pecado tinha roubado isso dele.
Então, se nós queremos que essa fonte brote na nossa vida, a gente precisa combater as pragas que vão contra a manifestação e o fluir desse fruto do Espírito. Uma vez que nós entendemos isso, aí tem a segunda coisa importante: nós nos apossarmos disso pela fé. O texto que nós acabamos de ler, Romanos 13:15, eu vou ler de novo, diz: o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Nós precisamos entender que essa alegria não tem a ver com o meu sentimento. É uma alegria que o Espírito Santo produz e eu já tenho isso dentro de mim. E eu recebo isso pela fé. E eu manifesto essa alegria pela fé. Então essa fonte de alegria está na presença de Deus. Salmos 16:11. Davi diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Olha o que a Bíblia está dizendo, não é algo que ora tem, ora não tem. Esse tipo de alegria não é medido pelo meu extrato bancário. O extrato bancário, ter dinheiro na conta, pode produzir algum tipo de alegria na alma. Mas essa alegria da alma é miserável. É miserável o homem que depende da conta bancária para ter alegria. Eu tenho dó das esposas de homens que dependem disso. Porque vai chegar o momento onde o cara vai virar um cavalo estressado. Cavalo estressado é bom, né? Perdão, não estou xingando ninguém aqui não. Mas é natural, a pessoa vai ficar dando coice porque está estressado, né? Um cavalo, ele é um animal que ele não é predador, ele é presa. Né? Ele é preso, o cavalo ele é preso, então ele fica o tempo todo ali à espreita. Se bater uma coisa na perna dele, ele vai dar um coice, porque ele é presa. Então uma pessoa que depende, das circunstâncias, ele vai ser assim. Vai ser como uma presa, à espreita ali tem alguém que vai devorar. Agora, quando nós encontramos, queridos, essa alegria no Espírito, não depende da circunstância. Ela depende dessa fonte que é destravada pela fé. E essa fonte de alegria, então ela está na comunhão com o Espírito Santo. Lembro que como nós dissemos a semana passada, segunda carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que fala que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão ou amizade com o Espírito Santo. Essa amizade, essa comunhão com o Espírito Santo é o fluir dessa alegria nos nossos corações. Tem um outro texto que eu quero ler com vocês aqui, Atos capítulo 13, versículo 52, também para a gente entender o contexto. É muito interessante esse contexto. Aqui fala de Paulo e Barnabé. Os dois foram na sua primeira viagem missionária dos dois. Eles passaram por várias cidades e chegaram a uma cidade chamada Antioquia de Pisídia. Eles proclamaram o evangelho naquela cidade. Então eles foram de coração aberto, empolgados. Imagina a primeira viagem missionária dos dois. Eles vão proclamar o evangelho. O que aconteceu? Os judeus arrumaram uma confusão, botaram umas mulheres para levantar falso testemunho contra eles. E eles foram expulsos dessa cidade. Imagine só, botado para fora, jogado, expurgado daquela cidade. Qual foi a reação deles? Atos 13, 52. Diz assim: e os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui, queridos, há uma combinação muito poderosa, que eu quero aqui caminhar para o final falando dessa combinação. Essa combinação é cheios de alegria e do Espírito Santo. Significa o seguinte, que não há alegria sem o derramar do Espírito Santo. Mas também não há o derramar do Espírito Santo que não produza uma alegria transbordante. Vou repetir, não há alegria sem o derramar do Espírito Santo. Então esquece, sem o Espírito Santo, o máximo que as pessoas conseguem é o prazer no corpo e essa felicidade transitória da alma. Mas no Espírito Santo,
com o derramar do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo, nós vamos ter uma fonte transbordante de alegria. Só que tem um detalhe muito importante a esse respeito. Esta alegria, ela é transbordante e ela atinge a nossa alma, independente da circunstância. Vou dar um exemplo para vocês que pela graça e misericórdia de Deus eu vivi. É um exemplo muito pequeno, mas para a gente entender como essa alegria no Espírito, ela transborda e atinge a nossa alma. Não é que você está alegre no Espírito, mas a sua alma vai estar lá angustiada de morte. Às vezes acontece isso, mas há esse derramar pela fé dessa alegria do Espírito que vai acabar atingindo a alma e consequentemente o teu corpo. Você vai demonstrar, por isso que a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Você se torna mais bonito quando você é alegre. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa triste, não há maquiagem, não há operação plástica, não há botox que dê jeito. Aquele ar triste vai estar lá, porque o coração está triste. Mas um coração alegre, ele derrama para o corpo, derrama para a alma. E isso é a promessa do Espírito Santo. Eu passei por uma experiência uma vez, e foi muito espontâneo, porque eu sei que foi muito do Espírito. Eu estava numa fase da minha vida, onde eu estava tentando empreender, mas o negócio estava indo por ladeira abaixo, e todas as minhas economias estavam acabando. A última coisa que sobrou, na época, foi uma Brasília, que era o meu instrumento de trabalho. Eu era vendedor, então eu precisava de carro, e era a única coisa que me sobrou, porque dinheiro não tinha mais, mas sobrou o carro. Eu falei, então, e eu ali batalhando. Aí um dia, eu peguei uma turma de jovens aqui, a Márcia, nós éramos solteiros, ainda a Márcia estava comigo, e nós fomos para um culto, numa igreja em Osasco. E eu cheguei lá, procurando estacionamento, e eu consegui uma vaguinha que eu entrei assim na porta de uma oficina que estava fechada, era a guia rebaixada. Eu fui e coloquei na porta da oficina e entramos para o culto. Foi uma bênção, derramar do Espírito e tudo mais e tá. Aí saímos do culto lá embaixo. Quando eu saí, todo mundo saindo atrás de mim, né, os meus caronas, os que estavam de carona comigo, e eu olhei onde eu tinha deixado o carro não estava lá. E foi aquela sensação de vazio a princípio. Eu falei, cadê o carro? Você quase demora um pouquinho para acreditar. Mas imediatamente, irmãos, eu não sei explicar. Quer dizer, hoje eu sei explicar, baseado na palavra de Deus. Me deu uma alegria, um negócio, que eu não falei para ninguém que o meu carro estava roubado. Tinha sido roubado. Eu levantei as mãos e comecei a adorar Jesus e louvar ali, uma alegria assim tão grande. E a Márcia olhando para mim, falou, o que aconteceu? A gente acabou de sair do culto, assim, foi estranho. O que aconteceu? Eu falei, roubaram o carro. E ela ficou assim, olhando para a minha cara, olhou para a cara um do outro. E não era algo que eu estava forçando, eu preciso me alegrar no Senhor. É uma alegria que vinha lá de dentro e transbordou. E eu cheguei em casa, e a minha mãe naquela época era muito preocupada. Ela ficava, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Eu fiquei pensando, como que eu vou dizer agora para minha mãe que aquilo que ela temia aconteceu? Né? Cheguei tarde, né? E aí, filho, o que aconteceu? Cadê o seu carro? Eu falei, roubaram o carro. Mas eu não falei com tristeza. Eu falei com muita alegria. Mãe, roubaram. Mas como assim roubaram o seu carro? Eu falei, mãe, não sei. Só sei que roubaram o carro, mas Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele é maravilhoso. Ele vai prosperar o meu caminho e a minha alegria está nele. Isso é um exemplo, irmãos, de algo que atinge o nosso espírito, se derrama para a nossa alma e vai aparecer também no corpo. Por isso que a gente precisa estar sempre pronto para celebrar o Senhor. Colocar o nosso corpo, às vezes até pela fé mesmo. Não está nem sentindo vontade, mas eu não vivo pela minha vontade. Há um derramar do Espírito pela fé, onde eu me alegro no Senhor, onde eu exulto no Deus da minha salvação. Amém? Você está comigo, querido? Eu quero te convidar a ficar em pé, porque há um derramar.